A Francisca Teresa vai apresentar, então, a obra de Cláudio Pastro no Mosteiro de São Bento, Santa Cruz, Mosteiro Beneditino de Brasília. O Mosteiro Beneditino de Brasília foi construído, aliás, ainda está em construção, né? Mas começou final dos anos 80, início dos anos 90, desde a fundação de Brasília, de a criação da construção de Brasília, havia um terreno preparado para os religiosos e na década de 80, então, houve um ultimato se os religiosos não assumiriam, de fato, esse terreno, e Dom Basílio, a parte que tocou os beneditinos, Dom Basílio, então, abade de Olinda, tinha sido abade de Olinda, era abade presidente da Congregação Beneditina do Brasil, então assumiu esse terreno e foi ele que assumiu essa fundação de Brasília, dos beneditinos em Brasília. Portanto, é uma fundação recente, com menos de 50 anos ainda, e uma das casas beneditinas, como muitas no Brasil e na Europa também, com a presença do Cláudio Pastro, esse ícone da nossa arte sacra aqui do século XX, né? Então, ninguém melhor do que a Francisca para nos falar um pouco sobre essa obra de Cláudio Pastro. Boas-vindas, Teresa, Francisca, e com a palavra. Bom, na verdade, nós vamos falar sobre a obra de Cláudio Pastro aqui no Mosteiro Beneditino de Brasília, mas eu vou pedir licença a vocês para fazer antes um pequeno passeio sobre, digamos, a imagética especificamente, em respeito até ao nome do nosso mosteiro, a imagética ligada à crucificação desde o início da cristandade. Por quê? Porque eu tenho a impressão que, se nós fizermos esse breve passeio, nós vamos conseguir aprender com muito mais clareza toda a proposta que está debaixo, não só da pessoa, como também da obra de Cláudio Pastro. Por isso, se me permitirem, vamos fazer esse pequenino passeio e vamos começar dando uma olhadinha nessas imagens que aqui estão, que são medievais. Nós temos à esquerda um crucifixo, um peitoral, pequenininho, que era volta um crucifixo até visigótico, da época do século V, século VI. Na extrema direita, nós temos uma outra imagem de Cristo. Essa era justaposta a uma cruz muito grande, que já se perdeu, que era utilizada nas procissões de rua. No meio, nós temos uma imagem típica do período gótico. Vocês veem que há diferenças bastante grandes entre um Cristo da Alta Idade Média e um Cristo já adentrando para o período gótico. E agora vamos avançar um pouco mais no tempo. Aqui nós já estamos no século XVII. E aqui nós vemos século XVI. E aqui nós vemos já uma imagem de um crucificado pós-Renascimento. O que nós temos aqui é uma representação do artista alemão, Matthias Grunewald, que fez essa obra, um retábulo, para os antoninos. A intenção dos antoninos era colocar essa obra na capela do mosteiro deles. Mas o impacto que ela causou na população toda foi de tal ordem que eles resolveram colocá-la na enfermaria do mosteiro, porque eles recebiam muitos doentes de peste e de doenças de pele. E eles perceberam que os doentes se projetavam direto nessa imagem, e isso, ao mesmo tempo que trazia muita consolação para alguns, para outros, até auxiliava, incrivelmente isso, né? Auxiliava no processo de cura. Essa imagem é típica do século XVI. Alguns até atribuem a esse artista já as raízes do expressionismo, tamanho o vigor que ele coloca numa figura de um Cristo torturado. Aqui nós temos duas outras imagens. À esquerda, o El Greco. El Greco, que no início foi
um pintor de ícones. Logo migrou para Veneza, Roma, não deu muito certo, foi para a Espanha, mas carregando todo aquele conteúdo do Renascimento. E nós podemos até colocar El Greco já como grande representante do maneirismo, não só para essa pujança de movimento, de diagonais, de claros e escuros, como também pela dor que você vê refletida na pintura de El Greco, mas também, ao mesmo tempo, ele é elegante. Ele coordena professores que não... À direita nós temos a famosa crucificação branca de Chagall, já um pintor. Bom, e aqui à direita nós temos o Marc Chagall, a crucificação branca de Marc Chagall, onde ele reflete praticamente tudo que ele viveu. Primeiro, as suas origens judaicas, né? Muito bem marcadas nesse Cristo que ele coloca numa cruz em diagonal. E cercando toda essa cruz, uma série de imagens que remetem a todo o sofrimento que esse homem passou na vida dele, inclusive depois que ele voltou dos Estados Unidos, que foi onde ele perdeu a mulher dele justamente na época da guerra, fugindo dos alemães, né, da perseguição. E ele entrou numa depressão muito profunda. Tudo isso ele reflete nessa tela. Mas nem por isso ele deixa de realizar obras notáveis, como, por exemplo, ele ilustrou uma Bíblia cristã, católica, e os famosos vitrais da Catedral de Reims, né? Seguindo mais adiante, pois é, aqui à esquerda nós temos uma figura conhecida, que é Portinari, e que reflete nessa tela, né, onde ele retrata toda uma via sacra, aqui está a 11ª estação. Vocês veem que Portinari joga nessa tela todo o sistema de dor que ele próprio vivia, né? E ele era um ateu, todos nós sabemos disso. A tela é dura, reflete todo esse sofrimento e toda a imagem que ele tinha calcada na figura dos marginalizados, que já o tocava profundamente nessa época. E uma coisa curiosa nessa tela é que eu saiba, talvez seja a única, ou uma das únicas imagens da 11ª estação, onde Maria não está de pé. Ela também está arriada, como todo diante do sofrimento que ela contempla. À direita, um contraste, porque aparentemente a figura mais importante da tela é o Cristo, que não está crucificado. Uma figura lindíssima, leve, um jovem. Não tem uma partícula de dor no corpo deste homem. Talvez alguns músculos contorcidos. E mais abaixo, à esquerda, na pontinha da tela, a figura de Gala. Ora, todos nós sabemos do amor, da paixão de Dalí por Gala. Como ele poderia ferir Gala? Expondo-a um Cristo dolorido, marcado pelo sofrimento. Então, o que nós temos aqui, na verdade, é uma pintura em que a figura principal é Gala. E Cristo está ali para ela. Finalmente, Botero, que todos conhecem. Botero fez uma via sacra, bem ao estilo dele, e coloca ao fundo a cidade em que ele vive, e esse é o Cristo de Botero. Por que eu propus este passeio? Porque, na verdade, e aqui nós estamos conversando com muita naturalidade, com muita familiaridade, na verdade, no vasto campo das artes, nós precisamos distinguir as diferentes modalidades de arte diante das quais nós temos que pousar o nosso olhar. Então, dentro dessa universalidade de expressões que vemos por aí, nós temos que, inicialmente, caracterizar a arte pela arte em si. E se nós fizermos isso, nós vamos caracterizar uma arte que é a arte típica de um Botero, que é a arte típica de um Dalí, que é a arte típica de um Portinari, que são pessoas carregadas de criatividade, que tomam um motivo
que é um motivo tipicamente cristão, jogam toda a sua individualidade, a sua forma de interpretação, as suas próprias vivências até, em cima daquele motivo e, a partir da sua generosidade, da sua originalidade, eles transformam aquilo numa obra de arte. Então, aqui nós temos a arte por ela própria. Na arte por ela própria, vale a originalidade do artista. Do outro lado, vale o gosto daquele que observa. O meu gosto, o seu gosto. São individualidades se confrontando com a arte. Uma arte produzida pelo eu de um artista que assim vê aquilo que ele supõe ser a realidade ou a ilusão da realidade, segundo padrões de estética vigentes, às vezes padrões até culturais, ideológicos vigentes, ou contrariando esses padrões em busca de uma nova estética. Num outro momento, nós vemos um motivo interpretado por um artista, totalmente envolvido naquele motivo, e onde ele empenha toda a sua interioridade e as buscas que ele mesmo faz, até mesmo como cristão. E aí nós temos uma outra modalidade de arte, que é a arte que Guardini já descrevia dessa forma. E que tanto Pastro quanto Rupnik e os autores também russos caracterizam como sendo uma arte religiosa ou devocional. Ou seja, nessa modalidade de arte, que é aquela praticada, por exemplo, por um El Greco, por um Michelangelo, basicamente todos os pintores após o Renascimento, barrocos, principalmente os barrocos, é uma arte que o artista imprime no motivo a sua visão de mundo, a forma como ele percebe aquela figura. Ele obedece aos padrões estéticos de época e ele oferece aquilo. E eu, como observador, me identifico com aquela imagem, assim como os doentes dos antoninos faziam diante da imagem do crucificado. Eu me projeto naquela imagem, faço a minha catarse, crio um laço empático com aquela imagem. E aí nós temos uma relação muito mais de pietismo do que de simples observadores, como na arte pela arte. Há um envolvimento direto do observador com o motivo. Essa é a arte chamada devocional ou a arte religiosa, na nomenclatura de Guardini. Mas há um outro estilo de arte. Por quê? Esta é a forma como a arte paleocristã representava o crucificado. Os primeiros cristãos não tinham o menor interesse em fazer desenhos e pinturas elaboradas. Eles focavam o cerne do cristianismo. E o cerne do cristianismo não estava na cruz. Não porque a cruz fosse instrumento de vergonha, mas porque a cruz era um instrumento de passagem. Era a Páscoa do Senhor. Para os primeiros cristãos, só interessava a figura do ressuscitado. É por isso que nas pinturas parietais das catacumbas, nas grutas, nas domus ecclesia, nós encontramos, quando muito, um bom pastor imberbe e outros elementos associados, como o cestinho de pão, peixes, que somos nós, a âncora, que é a figura de Cristo, que é ela que nos segura, é a rocha firme que segura o cristão. Essa era a pintura do início do cristianismo e que foi inteiramente absorvida ainda numa Europa, no mundo ocidental, do alto medievo, do baixo medievo, e que se estendeu até o gótico, um tipo de linguagem que só foi rompido a partir do Renascimento. Porque o que está na base do Renascimento é o antropomorfismo, é o mundo centrado no homem. E
uma das maiores inovações trazidas pelo Renascimento está na introdução da perspectiva. Na pintura, reflete isso de uma maneira extremamente clara. Porque a partir do momento em que nós colocamos a terceira dimensão numa pintura ou num mosaico, que nós colocamos a sombra, nós estamos contrariando um princípio básico da iconografia clássica, que é a perspectiva invertida. E o homem, seja como artista criador, seja como observador e até como mecenas, que é o que bancava a obra, esse homem passa a fazer parte daquela obra. O Renascimento, de fato, foi um grande divisor de águas. E, com isso, a arte sacra praticamente saiu do horizonte das pessoas. Não me lembro, inclusive, quando eu tive a oportunidade de entrar no Dia do Vaticano e entrar na Basílica de São Pedro, eu levei um susto. Porque, realmente, ali não existia arte sacra. Existia, sim, uma belíssima, riquíssima, fortíssima arte religiosa e devocional. Mas não a arte sacra, que é essa que eu vejo nesse mosteirinho pequititinho aqui do Brasil. E por que essa passagem? Por que esse histórico rápido que nós estamos fazendo? Por quê? Essa é a 11ª estação feita pelas mãos de Cláudio Pastro. O que nós temos aí? Uns croquis. Simplicíssimo. Uma figura de um Cristo, atrás dele um cordeiro e 2 linhas vermelhas, 2 pinceladas rápidas. Porque o que interessava aqui era a cruz como passagem. E atrás, não o Cristo morto, mas o cordeiro imolado vivo. Ou essa pintura de Cláudio Pastro, ela está no Colégio São Geraldo, lá em São Paulo. É o painel que fica na ápice da capela desse colégio. Nós vemos aqui atrás toda a história da salvação escrita pelo Cláudio. E no meio do painel, como que tudo isso gerando em torno desta figura que está aqui no meio, temos aqui, então, o Cristo. Não o Cristo torturado, ferido e morto, preso na cruz. Mas um Cristo, se vocês lembrarem bem, lembra exatamente aquele Cristo visigótico da primeira imagem que nós vimos projetada. E aqui, a grande obra da maturidade de Cláudio Pastro. No eixo dito masculino do Santuário de Aparecida, do lado esquerdo, se não me engano, desse eixo, nós temos este painel em cerâmica, onde ele pretende reduzir, em uma síntese muito clara, todos os fundamentos da fé cristã. E, nesse exemplo, o que nós vemos é uma cruz extremamente fina, delicada, como se alguém tivesse pego a espada de 2 gumes e simplesmente rasgado essa parede de cerâmica em 2 direções. Uma cruz que está fincada no trono, tendo por trás o cordeiro, as lâmpadas do Espírito Santo e a figura silhueta do cavalo do Apocalipse. Por que todo esse passeio? Porque nós precisamos, antes de entrar na linguagem do Cláudio Pastro, perceber que a linguagem sacra, ela parte de um princípio. Desculpe. Ela parte de um princípio. A arte sacra, ela não é considerada nem uma pintura, nem uma escultura propriamente, nem um baixo relevo, nem um mosaico. Seja como for que ela se apresente, ela é considerada uma forma de escrita. Porque a arte sacra, ela é absolutamente atemporal. Ela parte de um grafismo
que é uma linguagem universal. Conquanto cada um dos artistas, como, por exemplo, os nossos contemporâneos, Rupnik e Cláudio Pastro, possam ter a sua grafia própria. Rupnik, por exemplo, é um grande mosaicista. Cláudio Pastro já trabalha com outros tipos de material. Mas ambos trabalham exatamente dentro do cânone da arte sacra, que é a escrita. Então, toda vez que nos referimos à arte sacra, nós vamos nos referir a uma forma de escrita de uma linguagem que é tipicamente universal. Por quê? Trata-se de uma linguagem simbólica. E aqui nós precisamos entender o símbolo, não da maneira corriqueira como nós entendemos hoje, por exemplo, aquele sinalzinho, aquele balãozinho verde com um telefoninho branco dentro, significando o WhatsApp, uma placa de trânsito. Não. O símbolo aqui, vamos ter que remontar à origem dos termos. O termo é grego, mas foi inteiramente absorvido pelo latim, e conforme vocês devem se lembrar, ele se refere a um objeto qualquer, geralmente uma moeda, um sinete, que é quebrado em duas partes, e cada um dos portadores fica com aquela parte, e essas partes, em dado momento, se unem. E os portadores, então, emendam, e ali está mantida e clarificada uma determinada identidade. Muito bem. Quando nós olhamos as escrituras, nós temos que nos lembrar das primeiras páginas do Gênesis. E ali está dito, em determinado momento, Eva e Adão quebram o trapo. Na verdade, essa moeda é quebrada, fraturada. E aquela identidade que havia entre os primeiros pais e a figura de Deus Pai, ela fica completamente adulterada, dissociada. E é por isso que o homem descobre imediatamente a essa experiência que ele ficou nu. Ele não tem mais nada, sequer uma veste para proteger o seu corpo, que aí ele percebe que aquele corpo falível existe. Quando isto ocorre, entra a desordem no mundo. E o homem, desde então, parte para uma busca da recomposição desse equilíbrio primordial. Só que essa luta se dá de formas as mais diversas possíveis, inclusive porque agora nós vivemos num mundo em confusão. E muitas vezes as alternativas que nós temos são muito mais ilusórias do que realistas. E as duas metades do sinete nunca mais se cruzam. Aí nós temos que pedir socorro ao modelo antropológico com o qual Agostinho nos brinda. Que agora ele não quer chegar. Segundo Santo Agostinho, o que acontece? O pecado dos primeiros pais realmente trouxe a desordem ao mundo. Porém, ele não foi forte o bastante para apagar no homem a marca impressa por Deus na alma da criatura humana. Muito bem. Então, no modelo de Agostinho, não vamos aprofundar, até por causa do tempo que nós perdemos agora, mas o que importa para nós aqui verificarmos é que no modelo antropológico que o Agostinho nos oferece, a primeira coisa que ele diz, e mais importante, é essa. O pecado original realmente causou uma catástrofe enorme na humanidade, inclusive trouxe a morte. Mas não conseguiu apagar. Ele não teve força para apagar aquela marca que Deus insere no coração da alma de cada uma das criaturas material do homem, que é esse compósito de corpo e alma, que ele denominou memória.
Segundo Agostinho, nós vivemos unicamente um instante. Mas nesse instante que nós vivemos, nós temos o que ele chama de memória do passado. E na memória do passado, e nesse conceito, ele entra, inclusive, aliás, ele entra não, Jung entrou nesse conceito, a partir do construto do inconsciente coletivo. Essa componente da memória ou não, conforme a sua vontade, esta marca que ele tem, Francisca, que está lá. Bom, e a memória, então, tem essa capacidade de trazer para o presente aquilo que estava guardadinho lá no futuro. E se nós analisarmos nesse aspecto, nós vamos ver que não há pessoa no mundo mais tradicional e mais conservadora, de fato, do que o cristão. Mas acontece o seguinte, segundo Agostinho, a memória não para aí. Porque a memória da criatura humana empurra o homem para adiante do momento presente. Nós não vivemos exclusivamente no aqui e no agora. Nós vivemos o aqui e o agora como uma plataforma para o futuro. E não por acaso, o último livro da Bíblia é o Apocalipse, que é a plenitude que nós estamos em busca dela. E nós vamos chegar a ela. Aquilo é uma grande promessa que nós estamos a caminho dela. Portanto, nós temos, no momento presente, no nosso aqui e agora, a possibilidade de, a partir do esperar, alcançar o que ainda está lá adiante. Ou seja, a partir dessa componente chamada memória, segundo Agostinho, Kairos e Cronos se encontram. E quando Kairos e Cronos se encontram, as duas metades do sinete também se encontram. E é aí que está o cerne da linguagem da arte sacra. E é por isso que nós podemos falar ainda hoje da arte sacra como sendo uma realidade própria do homem. Mas o homem do mundo de hoje consegue viver isso? Sim. É claro que não é fácil, porque nós vivemos num mundo absolutamente desconstruído. E uma das coisas que a arte sacra nos ensina é educar o olhar. Nós temos que aprender a educar o nosso olhar. E agora vamos entrar propriamente no tema da nossa conversa, porque o que nos interessa aqui é como o Cláudio Pastro vivenciou toda essa sua trajetória do descobrir a arte e do fazer da arte a união das duas metades deste sinete. E, por isso, fazer isso que nós estamos chamando hoje a arte sacra. Bom, Cláudio Pastro, ele nasceu em outubro de 48, de uma família muito pobre, e já quando muito criança, ele vivia perto de um convento de irmãzinhas da Assunção, que foi uma experiência muito significativa na vida dele. Cláudio, ele era neto de espanhóis, de um italiano e de uma francesa. E a casa dele já era uma amálgama de culturas. A genética também, obviamente. E não só dentro da casa dele já vivia esse grande amálgama de culturas, como ele conseguiu aprofundar isso na convivência que ele teve com as pessoas que o cercavam, desde os filhos de imigrantes com quem ele convivia e brincava quando criança, até as primeiras experiências mais formais que ele teve no convento das Irmãzinhas da Assunção. Porque ele disse ele uma vez, eu ia para aquele convento participar das missas, das solenidades religiosas e entrava num ambiente de semi-escuridão, onde as pessoas tinham gestos bastante formais, usavam umas indumentárias todas diferentes, respirava-se o perfume do incenso, ouvia o canto gregoriano e se rezava em latim. Eu não entendia nada. Mas, em lugar daquilo me sufocar, aquilo me despertava uma curiosidade que eu não sabia explicar o porquê daquilo. Então, sempre foi o desconhecido, o misterioso, sempre foi um grande desafio. Mais tarde, ele que, quando pequenininho, desenhava nos papéis de pão que a mãe guardava para ele, resolveu estudar belas artes. A família cortou o barato dele no ato, porque eles não tinham condições de bancar isso. Então, ele partiu para estudar ciências sociais na PUC, lá de São Paulo, e trabalhava à noite ou durante o dia, conforme a necessidade, para poder bancar os estudos e continuar vivendo. Nesse caminhar,
uma grande incentivadora dele, que foi a Madre Sambenoise, lá das Assuncionistas, sugeriu a ele que visitasse, durante as férias, um mosteiro que havia aberto recentemente em Curitiba, de fundação francesa. Esse mosteiro não existe mais. Ele realmente fez uma grande imersão em Curitiba e, a partir dessa imersão, ele começou a deslindar todos os mistérios que estavam embutidos na liturgia, inclusive na liturgia em latim, que ele, em princípio, desconhecia inteiramente. Ali ele começou a descobrir tudo que havia por parte de toda aquela, entre aspas, encenação, que para ele ainda era alguma coisa de muito obscura. Esse tempo de imersão em Curitiba foi de tal maneira forte que ele pediu ao abade que o recebesse para iniciar a vida monástica. E recebia um sonoro não. O abade mandou de volta para São Paulo e disse: complete seu curso universitário, pense muito bem no que você está querendo fazer e, se for o caso, volte. Nunca mais voltou, graças a Deus. Por quê? Porque o destino dele era outro. Voltou a São Paulo e, também por intermédio dessa professora, dessa irmã francesa, ela era de origem francesa, das Irmãzinhas de Assunção, ele é estimulado a fazer uma viagem ao Senegal, porque um dos irmãos da Madre Sambenoise era monge em Soleme, e Soleme o havia destacado para fundar um mosteiro na África, no Senegal. Cláudio vai para lá. E aí ele tem contato, não só ele aprofunda a vida litúrgica, como ele tem um contato com toda a iconografia bizantina e mais, com a iconografia própria dos cóptas. E fica encantado com aquilo tudo, e aí volta ao Brasil, e, na verdade, ele resolve se dedicar mesmo à arte, mas uma arte já voltada para a liturgia. Eu selecionei esses dados que aqui estão para desenhar o currículo dele, porque a intenção não está aqui em desenhar uma pauta de datas e uma pauta de acontecimentos, porque não é isso que importa na figura de Cláudio Pasto. O que importa na figura de Cláudio Pasto era o emaranhado de encontros que ele teve ao longo de toda a vida dele e que ele acolhia esses encontros como grandes presentes que vieram do céu e daí partia para aprofundar as descobertas que ele fazia. E com isso, nessa trajetória toda, ele conhece, por exemplo, dois padres ligados ao movimento de comunhão e libertação. Incentivado por eles, vai para a Europa e começa a fazer exposições. Ele, de uma tacada só, faz exposições em vários países europeus. E aí ele começa a ter uma certa notoriedade e sempre aprofundando o que ele entendia como sendo arte sacra a partir da liturgia. Nesse livro que o Leandro mencionou, que é O Deus da Beleza, logo no início desse livro ele tem uma frase muito especial, porque ele diz o seguinte, eu vou até me permitir abrir aqui o livro, ele diz o seguinte: minha escola, a mais eficiente, sempre foi e é a liturgia. A participação nos sagrados mistérios e tudo mais o que dela decorre, como a Lécia Divina, o ofício divino e, além disso tudo, as boas e grandes amizades dentro e fora da igreja. Essa é a trajetória do Cláudio Pasto. Não pontuada por datas ou acontecimentos, mas pontuada pela liturgia, pela força do mistério que ele percebeu na liturgia e pelas pessoas que o Kairos foi colocando ao longo do caminho dele e que abriam esses caminhos e o aprofundavam nessa expectativa, nessas aspirações todas concernentes à arte sacra. Em síntese, essa é a pessoa do Cláudio Pasto, um homem que vivia a partir das aberturas que ele conseguia ter, dos acolhimentos que ele fazia para os encontros que ele teve ao longo da vida com pessoas, de fato, muito especiais, como, inclusive, Dom Martinho, de quem ele acabou herdando o nome quando decidiu ser oblato lá no Mosteiro da Nossa Senhora da Paz,
que na época era um grande estudioso da liturgia e introduziu o movimento litúrgico no Brasil, e a partir daí ele foi desabrochando, 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 até que acabou no Santuário de Aparecida, e no meio do caminho uma hepatite C se aflorou, e, bom, e aí é outra história, ele convivendo com a hepatite C e assim mesmo produzindo obras fantásticas. Então, como nós vimos, em 2016, no 19 de outubro, Cláudio Pastro finalmente segue para a casa do pai. Mas toda a mola que conduziu a vida de Cláudio Pastro no campo das artes foi a beleza. Uma pergunta, vocês estão conseguindo ver a tela da beleza ou tem alguma coisa aqui atrapalhando? Sim. Dá para ver a tela? Está perfeito, Terezinha. Muito Está perfeito. bem. Então, para o Cláudio, beleza é isso que aqui está. É a visualização e a contemplação daquilo, do bom, do belo, né? Do verdadeiro e do bom. Ou seja, no cerne do conceito de beleza do Cláudio está a conhecida Carlo Cagatti. Por quê? O que é belo e bom é também verdadeiro. E isto é o cerne, não só da arte, mas da própria vida. Em contraposição a isso, ele diz que tudo aquilo que é superficial, meramente ornamental, decorativo, está fora do conceito que ele tem de beleza. Porque para o Cláudio, o conceito, o miolo da beleza é a beleza pascal. É o sentido pascal que ela guarda em si mesma. O sentido da transfiguração. Uma transfiguração que reflete também no interior do homem e que permite a transfiguração do homem. Em socorro de Cláudio, vem também um conhecido teólogo russo, Florensky, que diz que a verdade revelada é o amor. E o amor realizado na concretude da vida é a beleza. Mas não é só isso. Porque nós podemos ficar, inclusive, com uma ideia um tanto infantil de que a beleza é só isso. Não, a beleza é mais. Aliás, o nosso Papa Emérito, Ratzinger, numa palestra que ele fez, já alertou que a beleza abre uma ferida na alma do homem. A alma do homem sangra diante da beleza. Primeiro, porque ele vê a imperfeição que há dentro dele próprio. O sentido de incompletude que faz parte do que ele é. E ele se angustia com isso. E, a partir daí, ele tenta uma busca desesperada para tentar ultrapassar essa limitação. Por isso, Florensky, ele complementa aquela frase inicial dele, dizendo que aquilo que é verdadeiramente belo é a igreja, enquanto comunhão em Cristo, que é morto e ressuscitado. Portanto, a beleza, ela não pode negar a morte. É preciso passar pela morte do eu para que você possa ressuscitar e, de fato, se defrontar e mergulhar no mistério, na beleza infinita, que é o mistério. Muito ciente disso, o nosso Agostinho se lamentou profundamente quando ele redigiu as Confessões, declarando isso que aí está escrito. Tarde te amei. Ele passou quase a vida toda penando porque ele amou tardiamente a beleza. E a beleza estava dentro dele e ele não percebia isso. Mais lamentava ainda Jeremias, porque se deixou seduzir pela força da beleza e ele viu que aquilo era muito maior do que ele. Para poder perseguir a beleza, ele precisava primeiro esquecer o próprio eu. Sem a humildade não se alcança o cerne da beleza. Porque a beleza exige um jejum do olhar. É assim que a gente aprende a ler os ícones. A leitura do ícone exige um jejum. Porque o ícone não pode ser olhado. O ícone precisa ser contemplado.
E é isso que nós vemos acontecer na Capela do Priorado Conventual da Santa Cruz, aqui em Brasília. A obra começou no final dos anos 80, era uma área muito agreste. Quando o Cláudio chegou, o princípio do prédio já estava sendo construído, e a intenção inicial era construir apenas a hospedagem, com uma pequena capelinha associada à hospedaria, porque eles não tinham recursos para construir o mosteiro nem a igreja do mosteiro. Cláudio foi chamado nessa ocasião para olhar o espaço disponível e, chegando lá, ele ficou olhando, observando o que fazer e virou-se para o monge responsável e disse: nós vamos ter que quebrar o teto, porque se eu colocar o altar da maneira que ele precisa ser, porque o altar é o centro do espaço litúrgico, o sacerdote vai bater com a cabeça na parede, no teto. Então nós vamos ter que quebrar o teto, fazer isso, fazer aquilo, e o monge olhando para ele dizendo: mas nem pensar. Nem pensar, porque isso aqui já tem uma laje colocada, nós não vamos refazer essa obra de jeito nenhum, não temos recursos para isso, você também não tem condição de nos ajudar, pode esquecer essa alternativa, o altar vai ficar no nível do chão e paciência. O Cláudio continuou olhando para o espaço, olhando. De repente ele fala, baixinho: Kenosis. O monge não entendeu nada. Ele olhou para o monge: Kenosis. O que você quer dizer com isso? O esvaziamento do Senhor. Deus se encarnou. Nós vamos fazer aqui precisamente o que ele nos ensina. Você não vai furar o teto, você vai furar o chão. Você vai fazer um buraco aqui no chão. E quem entrar nessa capela vai saber o que é a Kenosis do Senhor. E assim foi feito. No livro Arte do Cristianismo, na página 302, nós temos um croquis feito pelo Cláudio Pasto naquela ocasião, mostrando como deveria ficar o desenho da capela. Então, em nome da encarnação do Senhor, ele simplesmente afundou o altar. O altar está a mais ou menos 1 metro a 1,5 metros do nível de quem entra na capela. De modo que nós, quando entramos na capela como fiéis para participar do ato litúrgico, nós ficamos acima da rocha. E todo o espaço é desenvolvido em torno da Kenosis de Deus. Quando nós nos aproximamos da capela, o primeiro ato daquele que vai participar do ofício litúrgico é subir os degraus e atravessar a soleira para o espaço sagrado. Chegando lá dentro, nós encontramos essa disposição. Durante toda a celebração eucarística, nós ficamos em torno do altar e olhamos o altar de cima para baixo. Inclusive na epiclésis, inclusive na transfiguração, nós permanecemos como fiéis, como homens, acima do Senhor. Essa é uma experiência que só quem entra e participa do ofício litúrgico dentro dessa capela consegue vivenciar. Dentro da capela, Cláudio colocou numa única linha longitudinal, a partir do átrio, a partir da entrada, primeiro a pia de água benta. Bem na entrada, bem próximo da entrada, como uma alusão à pia batismal, que é o lugar onde nós celebramos a nossa filiação divina. É a partir da pia batismal, aqui representada na pia de água benta. Na mesma linha, nós temos logo em seguida um espaçozinho para a cruz processional, ainda no nível em que as pessoas ficam sentadas para o ofício litúrgico, para a liturgia da Eucaristia. Lá embaixo, nós temos o ambão, que é o local do anúncio da palavra. Entre o ambão e o altar, nós temos o candelabro, a menorá.
que guarda aquele significado da posição do homem e da posição relativa de Deus em relação ao homem. Imagina que coisa. Porque a partir da menorá nós sabemos que temos Deus à direita, temos Deus à esquerda. Temos Deus à frente e temos Deus atrás de nós. Temos Deus acima de nós, temos Deus abaixo de nós. E, finalmente, temos Deus dentro de nós. Então, assim que nós ingressamos na capela do Mosteiro da Santa Cruz, esta é a primeira visão e a primeira leitura que todos nós fazemos. É impossível, mesmo que inconscientemente, nós não façamos essa leitura. Seguindo, então, essa linha, logo em seguida nós temos o altar. Essas três peças, a pia de água benta, o ambão e o altar, são feitos de granito, de uma única peça de granito. Isso significa que, tanto na pia de água benta, quanto no ambão, quanto no altar, quem está ali é a rocha. É a presença do Deus. É a presença do Senhor, que é o grande celebrante de tudo que ali se faz. Mais adiante, nós temos a sédia, que é o local do celebrante principal. E todo ofício se encaminha conosco numa posição, como já disse, mais elevada que a do presbitério. Lá atrás, escondidinha, atrás da ábice, no cantinho direito, nós temos a capelinha do Santíssimo. O tabernáculo é feito também de rocha. Uma rocha idêntica à do altar, do ambão, da pia batismal. Um único bloco de pedra. Em cima do tabernáculo, temos o sol. E no miolo do sol, nós temos a cruz, ladeada de um lado pelo alfa, do outro pelo ômega, que passou a ser, inclusive, a assinatura do próprio Cláudio. Em cima do tabernáculo, iluminando, numa iluminação, a lâmpada do Santíssimo, perenemente acesa, que assume a figura da flor do maracujá, que é considerada, dentro da simbologia cristã, como a flor da paixão, assim identificada por todos os missionários que chegaram aqui logo no início do Brasil colônia. E tem todo um significado, mas por conta da nossa hora e de tudo que aconteceu, não vou me deter nesse aspecto. Um outro detalhe importantíssimo aqui na capelinha do Santíssimo, que ela é bem pequenininha, é que ela está inserida numa parede côncava, como que abraçando quem lá está, e essa parede é pintada de verde, um verde bastante escuro, quase um verde musgo, porque na iconografia o verde é a cor da criação. Bom, painel da ábside. A ábside, convém que seja, a ábside é uma parede côncava. E isso tudo também tem um grande significado, porque a ábside, ela como que abraça todos aqueles que estão dentro do recinto, dentro do espaço sagrado. É como se Deus estivesse por trás da parede, abraçando toda a Assembleia. Então, nessa parede côncava, ele desenha um painel. Esse painel tem alguns detalhes bastante curiosos, porque, como se sabe, a iconografia clássica ela é feita de figuras muito simples, chapadas e de cores também muito simples, geralmente cores primárias e pronto, sem grandes nuances. Não existe sombra e não existe perspectiva. No entanto, esse painel ele tem um dinamismo extremamente curioso, porque Cláudio fez diversas faixas ao longo dele, caminhando da esquerda para a direita. Inicialmente, ele identificou essas faixas como uma alusão à escada de Jacó, onde os anjos descem e sobem todo o tempo, né? Unindo o céu e a terra. Mas há uma outra interpretação também que pode ser feita, porque essas curvas elas dão um dinamismo a essa figuração toda, essa iconografia toda, que é muito raro a gente ver em ícones. E nós podemos, então, identificar também essas faixas de diferentes tonalidades com o sopro do Espírito.
porque o Espírito aí está para dinamizar toda a criação. E ele sopra de uma forma muito suave para tirar as impurezas e para colocar cada objeto no seu lugar correto. E esse desenho, de certa maneira, é repetido no teto da capela, porque pode ter sido até inicialmente por um problema de acústica, mas, na verdade, o que nós vemos é um teto em ondas e que combina admiravelmente bem com aquelas ondas que nós vimos no painel, escritas no painel. Nós vemos também nesse painel que as cores predominantes são sempre cores terras, muito ligadas à humanidade, ao mundo como nós o conhecemos, ao nosso mundo. É um mundo de argila, é um mundo que nós viemos do barro e nós vivemos no barro e somos formados de barro, de modo que a predominância é de cores terras. E a faixa mais lá embaixo, junto ao chão, é a faixa da terra propriamente. E é nela que nós vemos as figuras bem à esquerda, quase que escondidinhas, grafismos muito simples, uma figura de um homem e de mulher que remete aos primeiros pais. Mas não os primeiros pais apagados e mortos no Sheol. Não, são primeiros pais já com olhos abertos, porque Cristo já penetrou na mansão dos mortos e já os tirou de lá e de modo que eles elevam as mãos em sinal de alegria e de celebração. Ao lado dos primeiros pais, nós temos vários peixes que estão representando a nós mesmos. Acima ainda, do lado esquerdo do painel, nós temos dois anjos, que são as figuras de Gabriel e Rafael, um deles carregando o turíbulo, em sinal de louvor, e o outro uma trombeta, em sinal de anunciando o anúncio da palavra. Na outra margem, nós temos a figura da Theotokos, do lado direito do painel. E é muito interessante porque ele coloca a figura da Theotokos justamente na parede que margeia a Capela do Santíssimo. De modo que aquela que carregou Cristo no ventre, hoje guarda Cristo que está colocado atrás dela, na parede do outro lado. Ela aqui carrega o menino no colo, segurando-o com a mão direita, como convencer a Theotokos o trono de Cristo. E ele é marcada pelas 3 cruzes, as 3 cruzinhas, 2 no ombro e uma na testa, indicando a sua virgindade antes, durante e após o parto. E aqui nessa figura ele faz uma espécie de uns raios, que eu custei inclusive entender isso, achando que, imagina, Cláudio não vai fazer uma coisa meramente decorativa, o que significa isso? Na verdade, ele coloca esses raios para acentuar uma imagem típica da iconografia clássica que associa a Mãe de Deus à sarça ardente. E nós vemos isso representado em várias figuras que aqui estão. Maria é também, além da Theotokos, além da Odigria e outros títulos, ela é a sarça ardente, porque ela é uma pessoa pura, e porque é tão pura, o fogo vem, mas não a consome. Ela é a expressão do humano totalmente puro. E ele consegue expressar isso, trazendo aquela alegoria da iconografia clássica para essas formas de raio que nós vemos na parede. E há 2 detalhes aqui muito interessantes também que ele coloca, e um deles é muito sutil, a gente quase não percebe. Porque Maria está colocada aqui como se fosse a odigitria, que na iconografia clássica significa aquela que mostra o caminho. Então, a mão esquerda da odigitria sempre aponta para a figura do filho que está no colo. Aqui ele não faz isso. Ele pega aquela mão esquerda e aponta para baixo. Aponta para onde? Para a nossa direção, para a direção da terra. E ele ainda faz uma outra coisa, porque no cantinho inferior direito dessa iconografia, ele faz uma coisa que até não chama atenção, mas quando a gente olha, até estranha. Ele põe uma zona clara ali
exatamente onde a aura que cerca Nossa Senhora, a mardola que cerca Nossa Senhora, tangencia com a terra. Ali existe uma zona mais clara, e quase tão clara quanto as outras que estão mais acima, que nós vamos ver daqui a pouco. Qual é o sentido disso? Ela que aponta para baixo? Ora, ela nos assumiu no Calvário como nossa mãe. E o que o Cláudio escreve aqui é precisamente isso. Ela é minha mãe. Ela está apontando a outra mão, aquela que não segura o filho dela, ela está apontando para mim. E aquela zona clara, aquela zona mais clara na parte inferior do painel, mostra que ela está atenta a mim, está atenta aos seus filhos. E tudo isso justifica as constantes aparições de Maria ao longo da história da salvação. Desde a mais remota até a nossa consagrada aparição de Fátima e outras que provavelmente estão ocorrendo também. Essa delicadeza o Cláudio consegue inserir dentro desse painel. Há também nesse painel uma outra área muito clara, que é onde justamente a aura que cerca Nossa Senhora vai cruzar com a aura que cerca o filho dela, que é aquela zona mais clara que nós vemos bem ali acima. Eu estou com medo de mexer aqui para não estragar, não congelar de novo a tela. Mas é uma área lá no final do painel, onde inclusive as folhinhas são mais claras em torno de ouro. Ali, nesta zona, com essa leitura, Cláudio mostra o nível de intimidade que existe entre mãe e filho. Os dois se entendem plenamente e perfeitamente. Maria e Jesus. Prosseguindo, o Pantocrator. Nós temos aqui o Cristo ressuscitado em majestade. A primeira coisa que nós observamos é a auréola. É a única auréola que é escrita de forma tripartite. Um instantinho só. Por quê? Em nenhuma outra figura tem auréola tripartite. Porque a auréola tripartite designa o eu sou aquele que é. Cristo é a única figura dentro da iconografia clássica que assume uma auréola tripartite. Ele aí está como grande senhor, o Pantocrator, e por isso suas vestimentas são as vestimentas sacerdotais. Ele traz o cinto, ele traz uma estola, e na ponta da estola nós temos o alfa e o ômega. Cristo está centrado no trono em toda a sua majestade. Mas que trono é esse? Se observarmos bem, lá em cima, nós vemos que o trono dele é a cruz. E os braços da cruz se estendem verticalmente e horizontalmente. O braço vertical da cruz, ele é também o tronco da árvore da vida. E é por isso que brotam a partir desse tronco essa infinidade de ramos. Essa infinidade de ramos contendo cada um deles outros pequeninos ramos com folhinhas, cujos desenhos remetem à flor da oliveira, à folha da oliveira. Porque é da oliva que nós retiramos o óleo da unção. Essa leitura, essa iconografia, nos mostra que na casa do Pai há muitas moradas. Por isso, cada folhinha dessas tem uma cor diferenciada. Não tem uma folha com um formato igual à outra. Mas prosseguindo, nós observamos na figura da esquerda a mão direita do Pantocrator, em posição típica de bênção. Os dois dedos medianos erguidos para indicar suas duas naturezas, a humana e a divina.
E os outros 3 dedos são ligeiramente inclinados, aqui não dá para ver muito bem, mas em outras iconografias isso fica muito claro, anunciando as primeiras letras da palavra Christus. É o fato de que a mão do Cristo está no formato de bênção e o gesto que ele faz de abençoar, ele assume a forma do cordeiro pascal. E o cordeiro ele está desenhado, só a silhueta do cordeiro, em branco, e com a marquinha que coincide com o ferimento lateral de Cristo na altura do coração, de onde jorra justamente a água e o sangue do Cristo. Enquanto que na mão esquerda ele guarda o livro, ele segura o livro numa página em que está escrito: esta é a nova face do homem, este aqui é o homem novo, etc. Muito bem. A imagem a seguir que eu tenho aqui, depois do Pantocrator, é uma imagem da capela, mas invertida, porque você olha a partir do painel da ábside para fora da capela. Então, nós vemos uma luminosidade muito intensa, porque isso é muito típico aqui em Brasília, essa claridade muito grande, somente na beira do Lago Paranoá. Então, nós vemos a claridade que vem do lado de fora. E aí nós percebemos perfeitamente que, ao longo de toda a celebração litúrgica, nós, fiéis, ficamos acima da rocha que é o altar. Mas há um momento em que isso não é mais realidade para nós, fiéis, porque é o momento da comunhão. No momento da comunhão, o fiel que vai comungar o corpo de Cristo, ele é obrigado a sair do local que ele está, se aproximar da escada, descer aqueles degraus e se aproximar do altar que está lá no fundo do presbitério. E aí o fiel, ele tem que imitar o gesto de Cristo. Ele tem que se esvaziar dele mesmo para poder se aproximar do altar e fazer a comunhão do corpo de Cristo. Em seguida, ele torna a subir os degrauzinhos, ele vai depois aguardar o final da celebração eucarística, o celebrante vai despedir a assembleia e a hora que ele cruzar a soleira daquela porta pela qual ele entrou antes, ele não vai sair mais como o homem com que ele entrou. Ele vai sair como um missionário, uma pessoa que vai levar para o mundo exterior aquilo que ele absorveu do mistério divino. Não é mais a mesma pessoa. Bom, o que nós estamos vendo aqui, depois daquele discurso que eu fiz da saída, né, em missão do Cristo, bom, enfim. Nós estamos voltando aqui a uma tela onde eu faço a reprodução de um texto da crônica escrita pelo Mosteiro Nossa Senhora da Paz, depois do falecimento do Cláudio Pastro. Eles editam essa crônica, publicam, fazem publicar, e eu separei aqui um pequenino texto da crônica, onde, depois de muitos pedidos por parte das monjas, ele muito reticente sempre para falar a respeito disso, ele acaba falando. Diz respeito ao grande coma que ele viveu no ano de 2001, onde ele ficou 40 dias hospitalizado, a maior parte deles na UTI. Ele ficou muito tempo em coma, e disse ele que durante o coma ele teve diversas visões, e sempre visões de ícones, geralmente da Mãe de Deus e de Cristo. Mas que uma experiência dessas o impressionou terrivelmente, porque se tratava de um ícone da face de Cristo, muito, lá distante, mas era uma face de Cristo, de um Cristo coroado pelos espinhos e torturado e ensanguentado, e essa imagem, aos pouquinhos, ia se aproximando dele, se aproximando dele, se aproximando, até que ficou muito maior e chegou num determinado ponto que ele ficou desnorteado
Porque quando ele olhou fixamente para aquela face que ele supunha ser de Cristo, ele percebeu que naquela face, aquela face era dele. Ou seja, não é Cristo, sou eu tomando o lugar de Cristo. Ele ficou desesperado e aquilo causou uma tal mobilização no Cláudio que ele foi obrigado a rever tudo que se passava dentro dele. Quando ele relatou esse episódio, ficou muito claro para todos, inclusive para mim, que esta visão representa, de fato, o momento final da conversão do Cláudio Pastro. Se havia alguma dúvida entre o Cláudio artista e o Cláudio, filho do Senhor, irmão de Cristo, essa dúvida se estancou nesse momento. Porque ficou bem caracterizado que Cláudio deixou de ser simplesmente um eu, o Cláudio, o pintor, para ser, de fato, um veículo da arte sacra, um instrumento do Senhor, assim como ele aprendeu com Maria e com o próprio filho dela. E esse momento foi tão difícil para ele, e assim mesmo tão, digamos, saboroso, que depois que ele acordou do coma, ele achou que não tinha que fazer mais nada na vida. Foi justamente quando ele recebeu a visita de Dom Loscheider, lá de Aparecida, e Loscheider, com ele ainda na cama, no hospital, disse: Cláudio, se prepare, porque a partir de agora você vai assumir toda a obra do santuário. Mas como? Sou irresponsável de fazer isso. O senhor sabe que eu vou morrer daqui a pouco. O senhor não pode deixar. Não, eu resolvi acabar com a comissão, acabar com aquilo tudo, só estava atrasando, você vai ficar à frente de tudo e você que vai assumir aquilo. O senhor não pode fazer isso porque vai e você vai fazer isso em obediência. Quando ele me relatou isso, eu disse para ele: não há dúvidas de que você vai. Mas você, Nossa Senhora só vai deixar você ir embora depois que você completar o trabalho no santuário. Não deu outro. Cláudio Pastro continuou trabalhando no santuário, tendo idas e vindas, várias internações ao longo desse caminho todo, mas só depois que ele conseguiu concluir o baldaquino, já tendo o mosaico do baldaquino todo ele comprado e começado a ser fixado no teto da cúpula, foi que ele finalmente teve um novo problema muito grave, precisando ser internado. Durante a internação, ele sofreu um AVC e não conseguiu mais se recuperar. Assim que ele faleceu, as monjas do mosteiro de Itapecerica da Serra foram avisadas, porque elas sabiam que o Cláudio gostaria de ser enterrado lá no mosteiro delas, onde ele era oblavo. Elas logo providenciaram tudo, de modo que hoje nós encontramos o corpo do Cláudio sepultado em terras do mosteiro Nossa Senhora da Paz e cravado no chão uns dizeres muito bonitos, dizendo que aquele que sempre passou a vida inteira procurando a beleza, finalmente estava agora convivendo com a beleza eterna. Bom, enfim, não era assim que eu gostaria de terminar essa nossa conversa, mas infelizmente foi o que a tecnologia e as condições de Brasília me proporcionaram. Eu peço desculpas a vocês por qualquer contratempo, por todas essas dificuldades, e eu prometo passar para o Dom Mauro o conteúdo que eu preparei para exibir para o grupo. Tá bom? Obrigada. Tranquila, Francisca. Meus cumprimentos. Foi muito boa a apresentação, excelente. Agora, essa questão, essas falhas técnicas, isso acontece. Isso
não perdemos tanto assim, porque o importante é a sua fala, o que você falou. Então, isso, as imagens podemos ver depois. O Daniel fez uma pergunta. Pode fazer a pergunta, Daniel, direto para a professora? Daniel parece que já nem está mais aí. Alguém gostaria... depois podemos continuar, porque temos lá no Facebook, temos também na página Arte e Devoção, esse debate que continua, então podemos responder lá. E foi o Danilo que fez a pergunta ou foi o Daniel? Doma, eu fiz uma pergunta. Ah, sim, foi você. Mas eu não sei se o Daniel fez alguma pergunta antes. A questão de filosofia, eu me lembro até... Isso. Foi você mesmo. Pode fazer a pergunta, por favor. Você é organista hoje? Primeiro eu gostaria de agradecer a apresentação, foi excelente. Esses problemas técnicos acontecem, mas a fala inspiradora, apaixonada, isso garante a gente a compreender e a continuar o desenvolvimento da apresentação. E a minha pergunta foi logo no comecinho, quando a professora Francisca apresentou esse panorama histórico, e aí eu estava me baseando em duas perspectivas dessa estética contemporânea, que pensa a arte não apenas como representação, mas como um espaço de abertura para outras vivências, outros universos. Estou me baseando basicamente em Edmundo Husserl e em Roman Garden, naquele desenvolvimento de uma estética fenomenológica. Se você consegue perceber nas interpretações essa vertente, se você consegue perceber o trabalho dele como essa criação desse universo que remonta a essa tradição devocional eclesiástica, e nele como essa abertura de universo, dessa abertura desse universo que é o universo religioso. Não sei se consegui fazer entender, se foi claro. Pois é, eu aqui peço desculpas, porque eu não sei se eu consegui ter toda a proposição que estava por trás do seu questionamento. Minha formação, inclusive, não é em filosofia, e acho que isso deixa um pouco a desejar. Mas o que eu posso lhe dizer em relação ao Pastro, e não só a ele, talvez até ao Rupink também, ele faz Veja bem, eu não sei se eu vou responder, tá? Mas ele faz uma distinção muito clara entre o universo religioso e o sagrado. O religioso, ele parte de uma série de práticas, que algumas delas, inclusive, estão atreladas a ritos baseados na ilusão e no querer do homem. É o homem que constrói aquele espaço. Quanto que, quando ele se refere ao sagrado, ele se refere a uma dimensão que não é mais apenas uma dimensão humana, mas é a dimensão da divindade inserida no humano. Não sei se isso ajuda ou atrapalha, mas há uma palestra feita por Manuel Carreiras. Ele já é faleceu, se não me engano, no ano passado. Ele, na verdade, é físico e astrofísico. Ele tem uma palestra que fala sobre a ressurreição. Só que ele faz uma leitura da ressurreição totalmente calcada em aspectos de física e de astrofísica. É uma leitura que nós não estamos acostumados a fazer. Há um vídeo dele em espanhol, que é muito claro o que ele diz lá. Ele mostra exatamente a imbricação que está a partir, desde do átomo, enfim, até essa cosmovisão que faz parte da divindade. Não há a menor contradição entre esse tipo de discurso e a cosmovisão oferecida pelo divino. E ele centra toda a questão do sagrado justamente nessa perspectiva. Enquanto que o fato religioso ele já está mais carreado até mesmo das necessidades psicológicas do homem, da criatura humana.
eu não sei se isso atrapalha ou acrescentou alguma coisa à questão que você levantou. Tá? Mas o religioso é uma coisa, o sagrado é outro. Até a origem etimológica da palavra sagrado tem a ver com essa colocação. Agradeço a resposta, professora. A senhora respondeu a questão e também tem total diálogo com a definição de beleza do claustro. Quando ele retoma essa dimensão de corpo, alma e espírito, que essa corrente fenomenológica fala, a beleza não é apenas algo que perpassa uma pura dimensão representacional ou física, mas sim ela perpassa um núcleo interno que permite experimentar essas noções de sagrado, por exemplo, que é essa noção que está dialogada com não apenas com uma questão psicológica, mas também com uma questão metafísica, de que você experimenta o sagrado por um núcleo interno, um núcleo interno que te aproxima do sagrado, por exemplo, como Edith Stein vai apontar na fenomenologia do século XX. A história de Edith Stein é muito clara a respeito disso. E aquela leitura que ela faz do livro da vida de Teresa de Ávila, aquele momento que ela vive naquela casa à noite, que ela não consegue parar de ler aquele livro, aí ele mostra exatamente a inserção do Kairos ao longo do Cronos, e é uma experiência, ela que se dedicava à fenomenologia, ela sabia exatamente o que se passava com ela. Ela entendeu perfeitamente o que se passava com ela. E é isso que vai permitir, e aí a senhora, que estudou na psicologia, permite essa outra visão da Edith Stein como alguém que tem uma visão religiosa a partir dessa esfera de vivências, porque ela sabe que há essa abertura. O transcendental, que é logo atemporal, ele não é apenas o tempo do Cronos, mas o tempo do próprio Kairos. Esse tempo desse sagrado que perpassa o tempo todo. Tanto que ela vai para o campo de concentração e faz questão de dizer que está lá morrendo pelos irmãos que ela tem, pelos judeus. Exato. É muito interessante. E é o seu martírio. O martírio, muito bonito isso. Posso comentar uma coisa, Dom Mauro? Eu fiquei muito emocionado com essa sua palestra, professora, porque quando eu ganhei esse livro da irmã Eda, que foi amiga dele, e eu já tinha comprado lá no Mosteiro de São Bento o livro A Arte no Cristianismo, eu fiquei muito impressionado, e depois eu li o Deus da Beleza, e eu tinha o Cláudio Pacho e tenho ele como um grande gênio, aquele que encontrou o Nietzsche, né? Aquilo que acho que ele encontrou aquilo que Van Gogh buscou a vida inteira na vida dele, o Nietzsche da arte, né? A essência, o cerne. E quando a senhora começou a palestrar, e que a senhora começa a falar da quebra, né, da desobediência do homem original de Adão e Eva, que quebra, e a humanidade passa a buscar a partir daí o seu outro pedaço, ou se reconectar, ou se remontar. Eu imediatamente me lembrei do que Cláudio Pacho fala a partir da arte gótica, né, que ele fala que o arco se quebra, o arco perfeito se quebra. Então, as igrejas passam a buscar a altura, o homem passa a buscar Deus, mas, na verdade, ele passa a se distanciar de Deus. E aí vem a arte renascentista, que é justamente o afastamento do homem na busca do divino e passa a buscar a estética humana, né? Então, o homem se afasta completamente de Deus. E eu passei a ver o Cláudio Pacho como uma pessoa que passou a buscar, através da arte bizantina, assim, daquelas artes medievais, a reconexão do homem e da revelação do Espírito Santo através do instrumento humano, do artista, em revelar a vontade de Deus, né? E aí eu escrevi uma coisa que diz assim, que a quebra do Gênesis era algo, a quebra na Gênesis é de algo que parte e precisa ser remontado. É uma busca por essa remontagem. Vai lembrar a Santa Ceia, onde Jesus, o pão da vida, parte o pão e divide os pedaços com os discípulos, como se Jesus representasse a quebra da Gênesis e a busca do homem pela remontagem, como se o Cristo se quebrasse para que, através da Eucaristia, se reconstruísse ou se remontasse o que foi quebrado na Gênesis. E aí, quando a senhora fala que Cláudio Pacho achava que a arte era a liturgia, e a liturgia o cerne da beleza,
né, e a beleza original foi quebrada, e deu-se a ferida humana, e a busca pela cura, e a cura é a liturgia da Eucaristia. E e aí eu escrevi isso e fiquei esperando o final, e quando a senhora fala que ele se vê como se o próprio Cristo, a impressão que dá é que ele encontra de fato esse it e essa união da sua essência, do seu espírito de artista com o próprio divino, com a própria arte. Então isso faz a essência do artista que é Cláudio Pastro e que é brilhante, que é muito emocionante tudo isso, viu? É muito lindo. E eu, como artista, me emociona muito, porque isso é uma busca muito, muito, muito profunda e muito sincera, e tem que ser muito verdadeiro e ter uma vontade de estar com Deus, um espírito em verdade, e parece que ele se conecta com isso e transpassa isso na sua arte. Muito lindo. De fato, ele era uma pessoa muito especial. Eu conheci numa situação absolutamente inusitada, que eu quis até me recusar a fazer contato com ele, mas fui praticamente obrigada. Aí você vê como é que a vida encaminha a gente, né? Mas depois que eu conheci, meu Deus, aquilo deu uma reversão na minha curva, na curva que eu ia seguindo, a minha experiência pessoal com ele. E é um cara extremamente difícil, viu? Não vou te dizer, ele não é um cara simpático, não. Nunca foi simpático, nunca foi bonzinho, pelo contrário, era antipático pra caramba, grosso pra caramba. Mas depois que eu conheci, percebi o porquê, o que estava por trás daquela até aparente grosseria. Porque ele via as coisas com tal clareza, com tal luminosidade, que ele ficava, na verdade, ele não era grosseiro, ele era impaciente, porque ele queria tão bem a mim e aos outros, que ele queria empurrar aquilo que ele via para dentro da gente, a gente não conseguia perceber. Se Cláudio tinha algum defeito, era não perceber que o tempo das pessoas era diferente do tempo dele. O ritmo das pessoas era diferente do ritmo dele. E ele ficava impaciente naquela ânsia de mostrar para a gente aquela beleza toda que ele via e não conseguia transmitir. Então, parte do gênio dele, da grosseria, da antipatia dele, eu atribuo realmente a essa ansiedade que ele tinha. Ele não conseguia transmitir do jeito que ele gostaria de transmitir. Era uma pessoa excepcional, não tinha celular, não tinha computador, não via televisão, era dificílimo falar com ele. O dia que eu precisei fazer contato com ele, a Madre Marta Lúcia me disse, liga para ele às entre 5 e 5 e meia da manhã. Eu falei, a senhora está falando a verdade? Como é que eu vou ligar para um homem que eu não conheço num horário desse? Se você não ligar nesse horário, ele não vai te atender. Porque depois desse horário, ele parte para a vida dele, faz as orações, ele acorda para fazer as orações, tem esse intervalo para receber as pessoas e os outros ele dedica às atividades dele. E foi a primeira vez que eu consegui falar com o Cláudio Pastro às 5 e meia da manhã. Até que um dia ele virou para mim no telefone e disse, olha, você está liberado para ligar para mim a hora que você quiser, viu? Quando ele me disse isso, que Jesus, eu acho que agora recebi uma medalha, né? Porque isso para mim é um upgrade na relação com o Cláudio Pastro. Eu não conheço ninguém que tenha tido uma carta branca desse jeito. Mas ele realmente era uma pessoa formidável, grande amigo. Gênio. Todos os livros dele, e ele me alimenta até hoje. Bom. Obrigado por essa palestra, foi lindo, viu? Vocês me desculpem, é porque eu estou na corte, eu não estou em qualquer cidade. Eu estou na corte. Brasília é assim, não se iludam. Enfim. Você tem livros escritos, professora, para indicar para a gente seus, de interpretações do trabalho do Cláudio, não? Não. Então, tá. Na verdade, eu só me atrevi a escrever um livro, até hoje, que foi um livro sobre a Theotokos, Antila Domini, porque era a minha primeira grande incursão no mundo da iconografia. E eu achei que a Theotokos tinha tudo a ver com aquela minha experiência. Então, o único livro que eu tenho é esse, e não está nem a rigor publicado nas grandes livrarias. A minha edição foi muito pequena, só para uns poucos conhecidos. Eu sou uma pessoa muito comum, muito simples, apenas uma grande curiosa. Mas eu espero que a senhora um dia possa colocar isso
editar isso no livro, deixar isso, porque isso para um estudante de arte é maravilhoso, saber como o artista pensa. Isso é uma aula maravilhosa e uma herança para o mundo artístico e cultural maravilhoso, viu? Leandro, vocês são um grupo muito especial, não é um grupo qualquer. Aqui eu posso me abrir, mas não é em qualquer lugar que a gente pode se abrir desse jeito, não. Isso. Tá? Tá Enfim. bom. Parabéns, obrigado. Obrigado, Gabriela. Leandro, eu não sei se você teve oportunidade de ver uma palestra que a professora Francisca ministrou aqui no nosso seminário, ainda na época das apresentações pessoais, em pessoa, né? Apresentações físicas, não na era virtual. Mas então tem uma palestra dela que foi ministrada sobre o Rupnik. Então, está disponível aí na nossa página, no Facebook. E também foi distribuído o encarte, a professora preparou um encarte muito lindo que foi distribuído. Alguns alunos da Arte Sacra tiveram oportunidade de receber. Então, realmente está... E temos, então, essa palestra à disposição e vamos aí pedir empenhoradamente à professora Francisca que publique essas coisas, essas preciosidades, né? Porque estamos carentes dessas explicações. A arte sacra é preciso vivenciá-la. Uma pessoa que não vivencia não pode decodificar uma imagem. Uma imagem simplesmente vista é uma imagem ignorada. Então, eu acho que isso é muito importante. Acho que essa é uma missão da Francisca. Então, é por esse viés. É a sua missão. A palestra, Dom Mauro, o nome da palestra que está no Facebook dela, você lembra? Francisca, você lembra? É sobre o Rupnik. É sobre o Rupnik e, naquela época, o Rupnik tinha um trabalho lindo na Catedral de Castanhal e praticamente ninguém sabia disso. Castanhal, Brasil. Trabalho magnífico. Um dos trabalhos mais lindos que ele tem, no painel da ápice da Catedral de Castanhal. Na verdade, Dom Carlos é muito amigo dele, né? E ele fez esse trabalho praticamente de graça. Ele deu de presente, porque a diocese é paupérrima, né? E é um trabalho lindo. Só que agora nós vamos ter no Santuário de Aparecida o trabalho do Rupnik dialogando. Olha que coisa magnífica isso. Rupnik dialogando com Cláudio Pastro, lá em Aparecida. Isso é uma coisa nunca sonhada, né? E felizmente vai acontecer. E um detalhe muito interessante também, que eu não sei se os senhores sabem, Rupnik autorizou Dom Carlos, lá em Castanhal, a criar uma espécie de filial do Centro Alete, lá na Diocese de Castanhal. Já está funcionando. Eu conheço 2 rapazes, que na verdade são até 2 irmãos, tanto o Everardo quanto o Erivan, estiveram em Roma, o Everardo não, estiveram em Roma. Ele passou muito tempo lá, passou 2 anos no Centro Alete com o Rupnik, adquiriu todo... Porque, veja bem, um trabalho na iconografia não é apenas técnico. Você tem que mergulhar na liturgia antes de começar a trabalhar realmente a nível técnico. E eles estão passando por todos esses estágios. E existe essa filial em Castanhal. Vale a pena vocês darem uma olhadinha nisso também. É muito bonito o trabalho que eles fazem lá. E ninguém sabe que isso existe. Só Rupnik. Estou achando aqui, eu não sei compartilhar, desculpa a minha incúria, essa questão tecnológica, mas realmente eu não sei. Vou só no Facebook. Eu vou te colocar, como é que eu posso fazer aqui para compartilhar? Eu não tenho Facebook. Não tem? Não, tive que tirar. Não, mas tem na página, tem uma página, eu te envio, então tem a... Mauro. Sim, sim. Manda um link para mim que eu abro pelo outro Facebook da minha mãe. Copia o link e cola ele no chat.
Eu não sei copiar, exatamente isso que eu não sei fazer. Não sei copiar o link. Não sei. Eu compartilhei agora no Facebook. Veja se alguém consegue e por favor, repassa para o Leandro, por outro meio. Ô, Mauro, Sim? sempre que o senhor tiver dúvida, clica com o lado direito do mouse. Parece que... Aparece um menu tipo copiar, colar, recortar. Aqui aparece voltar, carregar, salvar como, imprimir, traduzir, transmitir, não sei, não aparece. Eu estou tentando aqui, eu estou abrindo o Facebook. Eu compartilhei agora. Dom Mauro, eu poderia fazer uma pergunta? Hoje não, Fátima, com satisfação, claro. É um pouco na continuação aí do comentário que o senhor fez sobre a questão do aprender a ver, né? Que é uma coisa que é uma questão que eu me deparo muito com isso. Né? Eu, por exemplo, já frequentei várias vezes essa igreja sobre a qual a Francisca descreveu. E eu não tenho a menor condição de compreender as coisas da forma que ela compreende. O que me dá a entender que essa sensibilidade, ela pode ser construída, sim. Eu sempre acho que nós podemos aprender tudo, né? Mas que existem pessoas que podem fazer isso de forma mais fácil. E a própria vida conduziu para isso. Vamos pegar a história do Cláudio Plácido, né? Eu também tenho uma visão do Cláudio Plácido, uma pessoa generosíssima. Não tive muito contato com ele, mas o pouco que eu tive era essa questão. Ele era muito generoso. Mas a capacidade que ele tinha de encarar a vida dele, com a experiência de vida dele, com aquilo que ele acredita, eu acho que essa capacidade não é dada a todos. É dada a alguns. Não sei. Eu depois que conheci Cláudio Plácido, eu fui visitar em São Paulo todas as igrejas e todos os locais que ele tinha produzido obras. Eu passava meus finais de semana fazendo isso. E eu nunca consegui nem um décimo de compreensão da obra dele do jeito que eu vejo a Francisca fazendo. E eu acho que eu sou uma pessoa sensível. Mas qual é o caminho? O que falta? E aonde eu busco esta capacidade? E eu acho que isso não é uma resposta que os artistas dão, mas eu acho que os religiosos podem dar. O senhor está sem som. Desculpa, não me familiarizo com essa questão de tecnologia, realmente. Mas acho que essa é uma questão de ser respondida objetivamente. É uma questão de dom, realmente, uma questão de vocação. Dom, eu prefiro usar a palavra dom. Cada um tem um dom, tem uma sensibilidade. Você diz que é sensível, mas não consegue apreender toda essa simbologia. Então, eu acho que você tem sensibilidade num outro aspecto, para entendimento de outras coisas que nós, a Francisca, no caso, às vezes não consegue captar e entender. Então, são dons diferentes. Temos no Evangelho a parábola dos dons, né, os talentos. Então, realmente, cada um recebe um talento, um tipo de talento. Então, é isso. E outra situação é a questão da vivência, né? Eu acho que a leitura ajuda muito, e particularmente a leitura da patrística, né? Os textos patrísticos. Eu acho que isso é de fundamental importância na compreensão dos símbolos da arte cristã. Acho que a leitura patrística... Francisca insistiu em Santo Agostinho, falou várias vezes de Santo Agostinho, depois falou tanto de Romano Guardini,
Então, Romano Guardini foi uma pessoa, uma luz apagada hoje nos nossos dias, mas foi um baluarte do século passado e que é um texto um tanto ignorado, poucas pessoas conhecem. Então, eu acho que, como a Francisca, nesse momento, eu acho que ela tem que ser mais luz, brilhar mais no sentido de publicar essas coisas, de mostrar mais. Embora muita gente não tenha dom para perceber isso. Então, é preciso ter um trabalho árduo de mostrar, cumprir a sua missão. No caso, a Francisca cumprir a sua missão e fazer mais palestras assim, e mostrar as coisas, mostrar essa sensibilidade. Acho que isso é a vivência. E ajuda o outro, e ajuda a você, Fátima, a desenvolver, e ajuda outra pessoa assim, que se acha um pouco menos privilegiada nessa questão dessa sensibilidade. Eu acho que essa missão da Francisca tem esse papel de ajudar essas pessoas a compreenderem melhor o que às vezes não compreendem. E a gente consegue ver também que, não só por trás da vontade de conhecer o trabalho do Cláudio, que ela pesquisa muito, ela vê muitas referências de imagens, né? Ela busca muitas coisas para entender esse mundo dele. Mas o Cláudio Pasto, ele fala uma coisa a respeito das catedrais, que ele diz assim que as catedrais é como um labirinto, né? Que é preciso adentrar. A pessoa, como adentra uma catedral ou um espaço sagrado, existe um labirinto, onde no centro desse labirinto está Cristo, né? Ou a vontade de Deus. Então, para adentrar esse labirinto, encontrar o caminho que leva à vontade de Deus, é preciso, muitas vezes, muita humildade, muito se quebrar, se renunciar, querer buscar, entender, errar, até que esse mundo se abre e a gente consiga entender mais plenamente. E, com certeza, essa foi um caminhar do Cláudio Pasto, seguir por esse labirinto até encontrar a sua essência, a sua verdade, o seu espelho, né? Se ver na vontade do próprio Cristo. Existe um axioma pedagógico que só diz que só se aprende a fazer fazendo. Eu acho que só se aprende a viver vivendo essa coisa, sentindo a coisa, exatamente isso, desenvolvendo a leitura, e contato com a pessoa, diálogo, essa oportunidade que temos aqui, esse contato, eu acho muito importante. Um dos principais objetivos na criação desse evento é exatamente essa questão intercultural. Temos a professora Fátima, acho que já saiu, a doutora Vera Toches, a Francisca, da área da medicina, assim, que procura trabalhar a área, o enfoque. Às vezes, eu procuro esse diálogo entre pessoas de diversas formações, diferentes formações acadêmicas, mas que se dialogam aqui através da arte sacra. Eu acho que isso é uma maneira muito enriquecedora. Com certeza. A gente só aprende, né? Isso. Então, tá bom, fico muito satisfeito com tudo e podemos ficar por aqui. Como? Muito obrigada, Dom Mauro, Francisca, foi maravilhoso. Estou assimilando tudo agora, bastante coisa para pensar. E realmente falta publicação, viu, professora Francisca? Dá uma força. Olha, eu que agradeço vocês a paciência, viu? Mas aqui na corte a gente tem que ter paciência mesmo, porque o negócio não é simples. É tudo muito decorativo, mas é muito complicado por aqui as coisas. E eu esqueci de agradecer, porque lá no Mosteiro de Santa Cruz, aqui no Mosteiro Beneditino, existe um rapaz, irmão João da Cruz. Olha só, João da Cruz. Ele vai para o Mosteiro Beneditino e bota o nome de um santo carmelita. Merece, não merece? Então é o seguinte, eu dei a incumbência para ele de justamente me ajudar nesse PowerPoint, porque ele tem fotografias fantásticas que ele tira de lá. Ele é que é o responsável pelo Instagram do mosteiro e tudo. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a ajudinha que ele me deu, mas também vou dizer para ele o que aconteceu. Porque o PowerPoint que nós fizemos juntos, infelizmente, vocês não puderam apreciar. Fico devendo ela. Apreciamos uma parte. Tá? Foi válido. Parabéns. Tá bom, muito obrigado. Obrigada a vocês. Aplausos. Até a próxima sexta-feira. Professora.
Foi muito bom, parabéns. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Parabéns. Tchau a todos. Até a próxima.